Oi, Ju, bom dia, tudo bom contigo? Oi, professor, bom dia. Sim, tudo bem, graças a Deus. Com você? Ju, tu tá me escutando? Tô sim, professor. Ah, tá, é porque era o meu que tava com volume baixo. Tudo bom com É, você? tudo sim. Eu até perguntei se você estava bem, não respondeu. Imaginei que fosse o Ah, microfone. tá, não, era o meu volume que tava baixo, né? Por isso que eu não tava escutando vocês. Ah, Eu tô tá. escutando você. Vou avisar o povo lá, né? Tá, por favor, que eu já tô online, só tô aguardando vocês pra gente iniciar a revisão, tá? Tá ok. Vocês estão mais tranquilos? Ah, sim. Sim, não, né? Sim, porque já tá Calma, vai acabando. dar tudo certo, Ju, relaxa. E não por causa do projeto.
Bom dia, Manuel, tudo bom? Bom dia, professor. Tudo bem? Vocês estão me escutando bem? Estão vendo bem o slide aqui? Tá tudo certo. Tá joia. Só esperar mais alguns minutinhos para ver se entra mais gente, para a gente já iniciar. Bom dia, Patrícia, tudo bom? Bom dia, Rosilene. Bom dia, professor. Bom dia, Adria. Tiago, Tilene, tudo bom? Bom dia a todos. Bom dia, professor. Tudo bom. Estão todos mais calmos em relação a ontem? Está todo mundo tranquilo para a semana de apresentação dos pré-projetos? A mesma pergunta que eu fiz para a Juliana, estou fazendo para vocês agora.
Olha, A gente tenta se equilibrar, né, professor? Bom dia. Calma, Porque não adianta calma, a pessoa... ninguém tá. Calma, vai dar tudo certo. Relaxe, fiquem tranquilos. É só uma apresentação. Fiquem calmos, vai dar tudo A certo. gente tenta buscar assim, nossa paz, né, interior, porque se a gente se agoniar é pior. Calma, Graciete, vai dar tudo certo. Respira. Respira, respira. É o que eu sempre Assim, falo para os meus orientandos. Respirem, fiquem tranquilos. a gente tenta ficar calmo, né? Mas assim, professor, não tem como a gente ficar totalmente calmo, porque é o momento que define basicamente quase todo o nosso curso, né? Então a gente tem que dar o melhor da gente naquele momento. Não tem como Eu ficar sei. tão calmo. Fiquem tranquilos. Que vocês, quando vocês se formarem, estiverem no mercado de trabalho, vocês vão se lembrar, vão dizer, eu queria estar fazendo um TCC agora. Vocês vão se lembrar disso, dessas palavras minhas. Isso eu tenho certeza. não sei se acontece com os colegas, mas até sonho com o tema. Meu Deus, calma, Thiago, também não é para tanto. Ai, meu Deus, só vocês mesmo. Bem, meninada, vamos iniciar, tá bom? Vamos parar um pouquinho a descontração, depois a gente continua, tá bom? Mas bora já iniciar a nossa revisão, tá? Tá, bom dia a todos. A nossa revisão hoje vai fechar os 4 tópicos que serão cobrados na segunda verificação. O primeiro desses tópicos é a parte da morfologia dos fungos, que foi a primeira aula que nós conversamos, tá? Não se esqueçam, tá ok? Que a célula fúngica, quando a gente fala de fungo, tá? Essa célula fúngica, tá ok? Ela pode ser tanto, tá, de estrutura unicelular ou como também de estrutura multicelular. Aonde nós observamos que a estrutura do fungo, a principal estrutura dele é constituída por estruturas tubulares que são denominadas de hifas. E o conjunto dessas hifas são denominadas de micélio. Tá? Então, guardem isso, essa informação já para vocês, que as estruturas tubulares são denominadas de hifas e o conjunto de hifas nós damos o nome de micélio. Além disso, o que nós temos que saber da parte da morfologia fúngica? Tá? Que a estrutura que compõe a célula fúngica ela é similar e próxima, tá? Dos seres dos animais e dos protozoários. Então, ou seja, essa célula fúngica ela vai apresentar a mesma característica do que o ribossomo de uma célula animal para uma célula fúngica. Vai apresentar citoplasma, vai apresentar complexo de Golgi, mitocôndria e outras estruturas celulares que são similares e iguais ao que nós observamos numa célula animal. Além disso, tá? Quando a gente fala de parede celular, não se esqueçam que essa parede celular da célula fúngica, ela dá, além da rigidez, ela é caracterizada por apresentar polissacarídeos, sendo que os 2 principais polissacarídeos aqui são o que? A celulósica ou a quitínica. Por isso que essa parede celular, ela é rica em quitina, tá? E os principais elementos físico-químicos, elementos que apresentam e constituem essa parede celular fúngica são o quê? As proteínas e os lipídios, tá? Além disso, existem outras estruturas? Sim, existem outras estruturas que são denominadas de glucanas ou mananas, tá ok? Que essas glucanas ou mananas nada mais são que são estruturas, tá, proteicas e lipídicas ao mesmo tempo, tá? Que são adicionadas e atuam em conjunto com estruturas proteicas, por isso que eles recebem o nome de glicoproteínas ou manomoproteínas ou glicomanoproteínas, tá? E elas se encontram e se observam tanto nas camadas internas quanto nas camadas externas, tá, dessa parede celular. Em relação à membrana citoplasmática, não se esqueçam do que a gente conversou na aula, que essa membrana citoplasmática, tá, ela apresenta as mesmas funções do que a membrana
tá, citoplasmática de outras células, de outros seres, de outros micro-organismos. E ela é composta por uma bicamada fosfolipídica, revestida também por uma camada de proteínas, a qual ela apresenta invaginações, e nessas invaginações nós observamos a presença não somente de vacúolos, como também de vesículas aqui, que tem como principal finalidade o contato entre o meio externo e o interior da célula, para fazer não somente as trocas de nutrientes, como também a eliminação de substâncias que não são necessárias para a constituição da célula fúngica. E o mais importante, não se esqueçam que a célula fúngica ela é constituída principalmente de esteróis, que dá origem a um componente que é o ergosterol, que é o que faz a principal constituição dessa membrana citoplasmática fúngica. Então, sempre lembrem disso, tá? Da presença do ergosterol, porque eu posso perguntar na prova, tá ok? A principal estrutura que constitui essa membrana citoplasmática, que é a questão do ergosterol e a sua natureza química, que é uma natureza de esteroides, tá bom? Aqui mostrando para vocês como está constituída essa membrana citoplasmática fúngica, com suas diversidades e com seus constituintes, desde a camada lipídica até a presença de glicolipídios, glicoproteínas, tá? Proteínas intrínsecas e extrínsecas, dos poros de membrana que facilitam a presença e a penetração de substâncias necessárias e não necessárias à constituição dessa célula fúngica, e a presença de rede de proteínas que ajudam na constituição dessa membrana também. O citoplasma ele apresenta duas funções, que é a síntese e do metabolismo energético. Tá, e aqui a gente tem várias estruturas, desde a presença de vacúolos de alimentos, ribossomos, do próprio retículo endoplasmático e do aparelho de Golgi. O núcleo da célula fúngica, aqui esse núcleo ele pode apresentar 2 ou mais núcleos aqui, constituindo o núcleo aqui. E a membrana nuclear, principalmente a carioteca nuclear, ela é presente e apresenta numerosos poros, tá? Que auxiliam na troca do material genético. Presença também de cromossomos lineares nessa estrutura nuclear da célula fúngica, aonde o DNA da célula fúngica é uma dupla fita de DNA, aonde a gente pode apresentar e pode observar também, através de estudos de biologia molecular, que esse núcleo ele é um núcleo de natureza nucleoproteica, ou seja, a gente observa tanto estruturas de DNA quanto de RNA, que fazem com que haja troca de informações genéticas. E em relação à cápsula que envolve o núcleo aqui, não se esqueçam que a cápsula nuclear da célula fúngica ela é de natureza mucopolissacarídea, aonde a gente apresenta estruturas fibrilares, principalmente amilose e poliosídeos, e é nessa cápsula nuclear de natureza mucopolissacarídea que está o fator de patogenicidade de certas cepas fúngicas, tá? Que facilitam e auxiliam no mecanismo de evasão, dificultando em muitos casos a fagocitose por parte de células do sistema imunológico do hospedeiro. Então lembrem disso. Em relação à morfologia e à reprodução dessa célula fúngica, não se esqueçam que aqui há uma diversidade morfológica, onde a gente observa 2 tipos de estruturas morfológicas dentro da célula fúngica, no reino fúngico. Nós temos as leveduras e os bolores, sendo que as leveduras, elas apresentam substratos, eles se unem a substratos adequados e necessários para o seu desenvolvimento e crescimento, e a gente consegue observar essas colônias de leveduras até em olho nu. Diferente dos bolores, que já são colônias filamentosas, ou seja, aveludadas, pulverulentas ou até algodonosas,
tá? Aonde essas colônias filamentosas apresentam uma grande variedade de pigmentos, ou seja, uma diversidade de pigmentação, dando cores e aspectos diversos nessa morfologia. Por isso que quando a gente fala de morfologia, a gente pode separar aqui os fungos, eles podem ser tanto macroscópicos quanto microscópicos. O macroscópico, um exemplo, é o caso dos cogumelos. Já na questão microscópica, a gente pode ter até bolores e leveduras, principalmente leveduras de natureza cremosa, que formam colônias cremosas, que elas são melhor observadas e melhor vistas com auxílio do microscópio óptico. Aqui, em relação à textura das colônias, a gente pode ver que a gente pode ter vários tipos de textura de colônia, desde as algodonosas, aveludadas, as granulares, as glabradas, são alguns exemplos. Em relação às algodonosas veludadas, não se esqueçam que a diferenciação está onde? Na presença do micélio, ou seja, na presença do conjunto de hifas aqui, que elas podem estar presentes tanto no micélio aéreo, no caso da algodonosa, tá? Ou seja, na parte alta, e na questão da veludada, a gente observa melhor esse micélio presente na parte inferior, ou seja, na parte baixa da estrutura do fungo. Tá? E especificamente falando a respeito dos bolores, os bolores eles são formados por esse conjunto de hifas que dão o nome de micélio, e eles apresentam tanto uma parte vegetativa como também reprodutiva quando a gente fala a respeito da reprodução dele. E só fazendo um adendo na microscopia, principalmente na morfologia microscópica, os bolores eles são estruturas pluricelulares, diferentemente das leveduras, que elas podem ser tanto unicelulares ou ter formações pseudofilamentosas que fazem a constituição da estrutura fúngica dessa levedura. Perdão. Aqui alguns exemplos da estrutura fúngica microscópica, algumas leveduras. A questão das hifas, aqui não se esqueça que as hifas elas podem ser de dois tipos, septadas e asseptadas. Em relação à coloração, que a gente pode observar que as hifas elas podem apresentar tanto aspectos claros ou hialinos, ou também escuros, ou também denominados de demáceas. E essa questão da coloração escura, ela se dirige muito à concentração, principalmente ao acúmulo de melanina aqui. E em relação à reprodução dos fungos, tá? O que eu quero que vocês saibam a respeito disso, que ela pode ser de três tipos: vegetativa, ou também denominada de assexuada, onde não ocorre a fusão dos núcleos; assexuada, onde ocorre a união dos núcleos, perdão, e a parassexuada, onde ocorre essa união de núcleos, mas ela ocorre através de divisão mitótica, principalmente por uma haploidização, ou seja, onde ocorre uma aneuploidia, que é o principal tipo de reprodução que a gente observa em determinados tipos de fungo que fazem a reprodução parassexual. Dentro da reprodução sexuada, tá, ok, que ocorre a união dos núcleos, tá, ok, esse tipo de reprodução sexuada, ela sempre vai dar origem a células morfologicamente idênticas, mas sempre de tipos sexuados opostos, que acabam se unindo e dando origem, fusão desses núcleos, e a fusão dessas células, tá, elas podem dar origem, em alguns casos, para alguns tipos de fungos, podem originar células morfologicamente distintas, que são denominadas de arteríodo e ascagônios, tá? E esses ascagônios e esses arteríodos, eles originam hifas de natureza trigônicas, ou seja, hifas de estruturas que lembram, tá, formações de triângulos, tá, que é muito vista no caso da espécie da Laborebenia formicarium, que é um tipo de fungo. Já na sexuada, onde não há a fusão dos núcleos, e aqui a gente observa que ocorre uma diferenciação celular, e essa diferenciação celular sempre se dá por fragmentação.
Outros tipos de reprodução assexuada que a gente observa nas leveduras é que ocorre tanto por brotamento, cissiparidade ou pseudozífas. E na questão dessa diferenciação celular, tá vista na reprodução assexuada, nós observamos algumas estruturas que são denominadas de conídeos, e esses conídeos nada mais são do que ectosporos que são produzidos principalmente por hifas especializadas, que nós damos o nome de conidioforos. E também observamos que, além dessa estrutura assexuada, que é o conídeo, também há estruturas como os esporangiosporos, que são endosporos, que são produzidos principalmente no interior do esporângio, que é uma estrutura que fica no interior de alguns fungos que se reproduzem de forma assexuada, que dão origem a esses endosporos, que atuam durante a reprodução assexuada, facilitando o processo de segmentação e de fragmentação. Até aí, alguma dúvida, pessoal, a respeito dessa revisão de morfologia de fungos, ou está tudo ok? Ok, professor. Tá? Tomem cuidado com essas terminações, conídeo, esporangiosporo, a diferença da reprodução sexuada para sexuada, assexuada para sexuada. Tenho cuidado também nas diferenciações da estrutura da célula fúngica, principalmente na parede celular e na membrana citoplasmática, tá? Que aí são importantes vocês saberem distinguir aqui essas diferenciações de cada grupo, de cada constituinte, tá? De cada constituinte da célula fúngica. Não se esqueçam, tá? Isso até é um spoiler que eu dou para vocês, tá ok? Não se esqueçam que eu gosto de pegar nos detalhes, de perguntar os detalhes. Então, se prendam a esses detalhes da constituição das diferenciações, tá? Que a gente observa da célula fúngica, tá? Principalmente na parede e na membrana, tá ok? Como também em cima do tipo de reprodução e da própria morfologia que eu acabei de falar para vocês. Já é um grande spoiler que eu estou dando para vocês para a segunda verificação. Existem outros tipos de esporos? Existe, mas esses são bem poucos se a gente comparar dentro da diversidade das células fúngicas do reino fúngico, mas eles são encontrados, como no caso dos propágulos, que eles são um tipo de esporos que eles são muito observados, tá? No caso de alguns tipos de fungos, como nos dos clamidoconídeos, do bulbo, dos clerótios, tá? Aonde a gente vê que o adensamento, ou seja, a estrutura de hifas aqui do micélio fica muito adensado, sendo de formas regulares e irregulares. E dentro da taxonomia dos fungos, tá? Aí eu quero que vocês prestem atenção aqui nesse fechamento da parte de morfologia de fungos. Não se esqueçam que a taxonomia dos fungos, ela se diferencia em 3 características: nos critérios morfológicos, nos critérios reprodutivos e nos critérios fisiológicos. Por isso que, quando nós estudamos principalmente para interesse da micologia clínica, ou seja, aquela que acomete o ser humano, os fungos patogênicos e oportunistas são os mais estudados aqui. E eles são divididos em 3 tipos de reino dentro, tá? Da classe dos fungos, que são os zigomicota, os basidiomicota e o ascomicota. Os deuteromicetos, que são um tipo de fungo anamórfico, eu coloquei aqui porque eles também são estudados, porque alguns tipos de fungo se enquadram aqui dentro, principalmente fungos patogênicos e oportunistas. Então, dentro do ascomicota, vocês têm que entender que esse filo do ascomicota, ele tem presença de asco. A sua estrutura sempre vai ser na forma ou de saco ou de bolsa. Nós observamos esporos especializados, que são os ascosporos, que fazem a reprodução sexuada.
Eles são uma espécie de fungo patogênico que acomete o homem, aonde a gente observa algumas espécies, como no caso a Hemiascomicetus, a Loculoascomicetus, tá? Isso por Filoascomicota. Já no Basidiomycota, aqui eles já são diferentes do Ascomycota, porque eles já são fungos superiores, onde a gente observa também a presença de cogumelos dentro desse fungo. Aqui nós temos também a estrutura de ectosporos, que faz a reprodução sexuada deles. E dentro dos Basidiomycota, nós temos a presença dos basidiosporos, que eles são característicos e típicos desse filo aqui. Já no Filozigomicota, aqui a característica principal é a presença de um micélio cenocítico que faz com que haja presença de zigosporos que realizam a reprodução sexuada. Diferentemente dos dois primeiros, o Filozigomicota ele também realiza a reprodução assexuada pela presença de esporos. E aqui nós observamos, dentro dessa classe, algumas ordens, como na questão dos mucopulares e também dos heteromorfolares, que são ordens exclusivas e características desse Filozigomicota. E na questão dos fungos anamórficos, aqui, esses fungos anamórficos, também denominados de fungos imperfeitos, eles só realizam reprodução assexuada, mas eles fazem essa reprodução assexuada principalmente pela presença de fungos conidiais ou fungos mitospóricos, que além de terem o principal hábitat, o solo, eles apresentam uma microbiota atmosférica onde eles utilizam componentes provenientes da atmosfera para poderem se reproduzir e se desenvolver. E aqui nós encontramos uma gama e uma diversidade grande de fungos patogênicos e oportunistas, como no caso dos blastomicetos, dos colomicetos e dos hifomicetos aqui. E por último, nós temos o filo Homocota, que em termos de quantidade e número em relação aos outros filos, é o filo que a gente observa um grande número de espécies fúngicas. E a sua parede celular, tá? Ela é rica em celulose, diferente da parede celular dos outros fungos, que não apresenta essa riqueza, essa quantidade de celulose presa, tá? Característica ao filo. Além disso, eles são um filo fúngico aonde eles apresentam, se encontram em maior quantidade e habitat a água, sendo que aqui a gente tem o exemplo do fungo Pitidium isidóseo, tá? E de interesse médico são os principais filos para interesse médico, porque por causa desse acometimento, dessa presença, tá? No habitat aquático aqui. Dentro dessa parte da morfologia dos fungos, ficou alguma dúvida para vocês? Querem perguntar alguma coisa ou está tudo certinho? Hein, pessoal? Hein, Patrícia, Ana, Doraci, Edinaldo, Tá ok, Izzy, professor. Adrian, Graciete, Manuel, Rosilene, Tiago, Tilene, Para mim está Zilma. tudo ok, professor. Tudo certo, professor. Ok, professor. Tudo ok, professor. Beleza. Então, bora para o segundo tópico nosso.
Tá todo mundo vendo o slide daqui de fisiologia dos fungos? Sim, professor. Beleza. O que que nós temos que saber da parte de fisiologia dos fungos? Tá? Vocês têm que entender, tá ok? Que dentro da fisiologia, principalmente pegando um pouco da parte da morfologia, que os fungos, além de serem micro-organismos eucarióticos, eles são micro-organismos que estão presentes nos mais diversos habitats, aonde eles se tornam, tá, na sua grande maioria, em organismos, micro-organismos aeróbicos obrigatórios. Isso é uma questão que vocês têm que gravar, tá? Além disso, existem exceções, existe, como no caso das leveduras, que alguns tipos de leveduras também fazem anaerobia facultativa, é a única exceção. E dentro desse processo anaeróbico, os processos de fotossíntese e processo autotrófico são os principais mecanismos de obtenção de energia, tá, por conta dessas leveduras, desses micro-organismos que fazem esse processo anaeróbico aqui. Além disso, não se esqueçam que, para obtenção de energia, o fungo precisa absorver que tipo de elemento essencial? O oxigênio. E com isso, ele consegue fazer as trocas gasosas, principalmente a absorção de oxigênio e eliminação de, tá, de gás carbônico aqui, ou seja, de anidrido carbônico aqui. Por isso que ele realiza que tipo de metabolismo? O metabolismo oxidativo. Gravem essa parte, essa palavra, metabolismo oxidativo. Além disso, nós temos que alguns fungos, eles conseguem fazer a sua germinação, tá, de forma lenta, mas utilizando também pequenas tensões, ou seja, pequenas quantidades ou percentuais de oxigênio para essa captação e essa produção de energia. E, por conta dessa obtenção de oxigênio, eles conseguem realizar tanto o seu crescimento vegetativo, quanto também a sua reprodução de forma sexuada. Dentro do processo de respiração, além da obtenção de oxigênio, não se esqueçam que eles precisam também fazer toda a sua maquinaria celular a partir da oxidação de uma molécula que é essencial para o seu desenvolvimento, que é a glicose, que é a principal fonte de energia aqui. Por isso que, em condições aeróbicas, os fungos, na sua maioria, conseguem fazer que tipo de via? A via de exose monofosfato, que é a mesma via que é similar para células, tá, de animais e de outros micro-organismos. E dessa via, quase 30% é gerada através do mecanismo de glicólise aqui. Diferente das condições anaeróbicas que algumas leveduras fazem, que eu citei para vocês anteriormente, que a via aqui é a via clássica de Ebenemer-Roth, aonde ele utiliza a formação do piruvato, principalmente vista e observada em certos tipos de fungo, como no caso do Saccharomyces cerevisiae, que é o fungo da cerveja, que faz através da fermentação alcoólica aqui. Então, guardem essas duas condições, essas duas vias aqui. A via da exose monofosfato, que é vista na via aeróbica, e a via da clássica da Ebenemer-Roth, que é a via de formação de piruvato aqui, que ela é utilizada principalmente em condições anaeróbicas aqui também. Aqui só para ilustrar as duas vias da aeróbica e da anaeróbica, que é pela fermentação, onde a gente tem a glicólise, a geração de glicose, tá? Além disso, alguns fungos, principalmente aqueles que apresentam a ausência de clorofila, que auxilia nos processos de obtenção de energia, alguns fungos também realizam certas relações, como relações sapróbitas, parasitárias ou simbiontes, aonde ele precisa estar ligado a um substrato ou
a uma célula hospedeira para realizar essa troca de energia ou esse consumo de energia. Por isso, gravem bem os conceitos de sapróbios, parasitárias e simbiontes. Lembrando para vocês que numa relação sapróbica, a célula fúngica, o fungo aqui, ele utiliza substâncias que estão, principalmente substâncias de natureza orgânicas, que estão em decomposição. É diferente da relação parasitária, onde a gente observa que há um desenvolvimento da célula fúngica quando ela está ligada a uma célula hospedeira viva, onde ele se nutre das suas substâncias essenciais dessa célula hospedeira. E no caso de uma relação simbionte, há uma associação aqui, ou seja, há uma troca mútua entre a célula fúngica e o outro organismo a qual ele está ligado. Em relação ao processo de nutrição, os principais processos observados aqui se fazem através da utilização de enzimas, que são denominadas de exoenzimas, que atuam tanto na hidrólise de macromoléculas, como também do transporte de moléculas necessárias para o fungo. E as principais enzimas são quais? Lipases, invertases, amilases, proteinases, lactases, aonde a gente vê o desenvolvimento principalmente de carboidratos, principalmente a D-glicose, tá? Como também de outros derivados de carboidratos, como no caso da sacarose, da maltose, de fontes de carbono. E aqui a gente tem alguns derivados, como no caso do amido e da celulose. Além dos carboidratos, nós temos fontes nitrogenadas inorgânicas e orgânicas. Temos também a presença de metais, como no caso do ferro, do zinco, do cobre, do cálcio. E também temos a presença de certos tipos de fatores de crescimento que são essenciais para o crescimento e para o desenvolvimento, tá, dessa célula fúngica, tá? Como, por exemplo, as vitaminas. Aí a gente tem a presença da tiamina, da biotina e da riboflavina. Até aí, na parte de fisiologia fúngica do fungo, alguma dúvida, pessoal? Ou está tudo certinho? Tudo certo. Tá certo, professor. Tá certo. E abrindo aqui um parênteses para vocês, além dessa fisiologia da célula fúngica, a gente observa também que a fisiologia da célula fúngica ela também é observada quando esse fungo ele é colocado em meios especializados, como no caso do meio saborô, que ele é um meio rico não somente em fontes de carbono como de nitrogênio, onde a gente tem a presença da glicose e da peptona, que auxiliam no crescimento e do desenvolvimento desse fungo. Tá? E durante estudos feitos em laboratório, no setor de micologia, a gente tem o axonograma, que é um teste de assimilação, onde a gente observa que certas cepas fúngicas elas conseguem crescer na presença dessas fontes de carbono ou de nitrogênio, como também alguns fatores como umidade, temperatura e pH do meio auxiliam ainda mais o crescimento, favorece ainda mais o crescimento desse fungo nesse meio. Aqui mostrando para vocês o meio saborô, que a gente vê aqui no centro uma colônia fúngica. E o axonograma, que a gente vê a extensão e o crescimento de várias cepas fúngicas, tá? Observadas nessa placa de crescimento desse meio artificial aqui. Além disso, os fungos, durante seu processo de fisiologia, eles precisam de alguns meios que são necessários para que esse crescimento se efetue, como, por exemplo, principalmente presença da água, presença de concentrações elevadas de sal. E a presença da água ela é super importante, principalmente na geração e na maquinaria celular, porque ela ativa e atua em funções metabólicas. A própria questão da temperatura de crescimento, por isso que algumas espécies elas são divididas em psicrófilas, mesófilas, termófilas, mas para interesse nosso,
dentro da micologia médica, quase a maioria dos fungos, eles são mesófilos, ou seja, eles conseguem crescer em temperaturas intermediárias de 20 a 30 graus Celsius. Tá? E dentro dessa parte desse slide, eu quero que vocês prestem atenção numa questão. Quase todos os fungos, independente de ordem ou filo, eles apresentam uma morfologia diferenciada que fazem com que essa morfologia diferenciada proporcione a ele condições nutricionais e desenvolvimento, tá, diferenciados também, principalmente relacionado também à sua temperatura, que fazem com que eles tenham um dimorfismo grande. Por conta disso, nós observamos que o crescimento micelial é diferente do crescimento levedoriforme, aonde fungos que apresentam na sua constituição um micélio rico constituído, eles conseguem se desenvolver em temperaturas intermediárias, diferente do crescimento de leveduras, que já apresentam um crescimento em temperaturas um pouco mais elevadas. Tá? E tanto uma quanto a outra forma, tanto a forma micelial quanto a forma levidoriforme, eles já apresentam formas reversíveis que elas conseguem ser estabilizadas quando essa temperatura ela é interrompida ou suspensa. E por conta dessa diferenciação, nós observamos que uma forma micelial, ela sempre vai fazer uma relação nutricional saprofítica, aonde a forma infectante é o micélio e essa forma ela sempre vai estar presente no solo ou nas plantas. É diferente da forma levedoriforme, que ela é uma forma parasitária, tá? Aonde ela pode estar presente tanto nos tecidos que ele acomete, como também ela consegue crescer em meios com maior facilidade, em meios in vitro, também aqui. E diante desse dimorfismo, nós observamos que muitos agentes micóticos, tá? Eles podem ser ou sistêmicos, ou seja, atuarem na corrente sanguínea, ou subcutâneos, e isso a gente tem a maioria dos fungos oportunistas e patogênicos, como no caso espécies de paracoccídeos, do Blastomyces, tá? Eles fazem esse tipo de dimorfismo. Exemplo esse é a Candida albicans, que além de ser um exemplo, é uma exceção, porque ele apresenta as duas formas, tanto a forma infectante como saprofítica, como a forma micelial, que é a forma parasitária. E isso é uma exceção dentro das espécies de fungos. E em relação a pH, o pH aqui, ele é um pH que varia muito, tá? De acordo com o meio de desenvolvimento onde esse fungo vai estar presente. Por isso que, além do meio, a forma também fúngica também é importante aqui, tá? Quase a maioria dos fungos, sejam eles miceliais ou levedoriformes, o pH ótimo é um pH em torno de 5,6, ou seja, já próximo da sua neutralidade. Mas fungos, principalmente filamentosos, eles conseguem também crescer em pH bastante ácido, diferente de algumas formas de levedoriforme, que eles não conseguem, eles não toleram principalmente pH alcalino. Além disso, dentro da pigmentação, alguns tipos de fungo apresentam, tá, a sua pigmentação relacionada ao pH do substrato, aonde o seu desenvolvimento, principalmente o desenvolvimento vegetativo, que dá, tá, essa condição vegetativa, a gente observa que elas conseguem se desenvolver sem a presença tão intensa da luz solar. Diferentemente do desenvolvimento reprodutivo, ou seja, de reprodução sexuada, aonde a gente observa que esses tipos de fungo que fazem o desenvolvimento reprodutivo, principalmente de forma sexuada, ele se desenvolve melhor na presença da luz solar. E por conta disso,
tá? A luz solar acaba sendo um fator fungicida para certos tipos de cepas fúngicas, principalmente pela emissão de radiação ultravioleta. Por isso que alguns tipos de capelas microbiológicas que são utilizadas no setor da microbiologia, a gente utiliza a luz UV como um fator fungicida para matar determinadas cepas de fungos, quando a gente vai trabalhar nessa capela. E aqui está uma das partes mais importantes dentro da fisiologia fúngica. Não se esqueçam que dentro da fisiologia fúngica daqui, tá, existem as interações, principalmente no que se fala a respeito do antagonismo, que ele pode ser ativo ou passivo, e no antagonismo, que ele é sinérgico. Não se esqueçam que o antagonismo ativo, ele ocorre sempre por uma inibição de contato, uma inibição no crescimento. Diferente do passivo, que não ocorre nenhuma inibição, ou seja, não há inibição de um micro-organismo, tá ok? Pelo outro aqui. Ou seja, aqui vai haver, tá ok? Uma competição principalmente pelo local onde esse fungo vai se localizar, vai se alojar. E também pela necessidade de nutrientes. Já na interação cinética, ocorre um favorecimento tanto de um ou de ambos os micro-organismos pelo mesmo local, ou seja, pelo mesmo substrato aonde eles vão se ligar aqui. Por conta disso, a gente observa que o crescimento de fungos, se a gente comparar eles com uma célula bacteriana, ele sempre é lento. Tá? Ele demora, numa média, quase de 10 a 15 dias no máximo, aqui colocando ele em incubação. Tá? E certas cepas fúngicas, elas também conseguem se sobrepor ao crescimento de células bacterianas por conta dessa competição aqui. Por isso que a gente utiliza alguns antifúngicos, tá? Para inibir o crescimento, tá? Principalmente não somente de fungos, no caso de fungo sapróbico, também como algumas células bacterianas também. E dentro dessa parte da fisiologia, tá, de uma célula da fisiologia do fungo, é isso que eu tinha que falar para vocês. Ficou alguma dúvida para vocês a respeito disso, dessa revisão de fisiologia dos fungos? Não, professor, tá tranquilo. Tá todo mundo vendo aqui a parte do... Opa, calma. Tá todo mundo vendo aqui a aula de antifúngicos? O slide de antifúngicos? Sim. Sim, Tá. professor. O que vocês têm que saber aqui da parte de antifúngicos? Não se esqueça que os antifúngicos eles podem ser de duas naturezas. Eles podem ser naturais, tá ok? E sintéticos. Guardem isso na cabeça de vocês. E que existem vários tipos de alvos, tá? Onde esses antifúngicos eles podem atuar. Eles podem atuar no retículo endoplasmático, no núcleo, no fuso mitótico, na síntese de DNA, na membrana plasmática e na parede celular. Então, esses 6 alvos são de extrema importância para o fungo, para o antifúngico, para esse fármaco conseguir se ligar.
Dentro do primeiro grupo, que são os inibidores da síntese do ácido nucleico, a gente tem como exemplo a flucitosina. O que vocês têm que entender da flucitosina? Que a flucitosina aqui, ela atua diretamente sobre qual? Tá? Sobre a citosina desaminase. Uma vez atuando sobre a citosina desaminase, tá? Não vai ocorrer de forma completa, tá? A quebra da ação dessa flucitosina durante sua maquinaria, ou seja, ela não vai chegar a formar esse composto aqui, que é a timidilato sintetase. Não agindo sobre a timidilato, não gerando a timidilato sintetase, que é uma estrutura, uma enzima, uma proteína, perdão, que é de suma importância para o DNA do fungo, não vai haver a formação do DNA fúngico. Então, o que vocês têm que saber? Que ela atua na citosina desaminase, fazendo que não haja a formação da timidilato sintetase. E com isso não ocorre a inibição da síntese do DNA e da divisão celular aqui. A divisão celular, ela é incapacitada aqui. Já no segundo grupo, que são os inibidores da mitose dos fungos, que aqui a gente tem como exemplo a griseovulvina, tá? Esses inibidores, de que forma eles atuam? A griseovulvina, que é o fármaco, ele atua de que forma? Ele atua sobre a tubulina e sobre proteínas que são utilizadas na estruturação desses microtúbulos que sustentam e fazem parte da estrutura celular dos fungos, e com isso há uma desorganização do fuso mitótico, onde o fungo não consegue mais fazer sua reprodução e seu desenvolvimento. Por isso que a griseovulvina, ela é utilizada não durante a terapêutica com ação oral limitada. Por quê? Porque ela consegue também atuar em outras células, não somente nas células fúngicas, onde a gente observa que ela se liga com maior e maior quantidade a estruturas de queratina, tá? Como também ela atua também em células de queratina, em células de queratina, e em algumas partes do nosso corpo, como no caso dos pelos, do cabelo e também nas unhas, causando algumas vezes até alguns tipos de reações adversas durante o uso dele durante o seu tratamento. Então, qual é o principal mecanismo de ação da griseovulvina? Atuar sobre as estruturas como a tubulina e proteínas que estão ligadas ou associadas a esses microtúbulos, causando uma desorganização no fuso mitótico da célula fúngica. É isso que vocês têm que saber desses inibidores de mitose. O outro tipo de inibidor são das sínteses do ergosterol, que eles são divididos em dois grupos, que nós temos os inibidores do esqualeno epoxidase, e aqui a gente tem como exemplo a lilamina e a benzilamidas, e nós temos os inibidores da catalase alfa-desmetilase, que é onde agem os azóis. Qual é a diferença de um ou outro? Bem, nós já vimos na questão da morfologia, tal que do fungo, que o principal constituinte para a parede celular do fungo, qual é? É o ergosterol. Então, diante disso daqui, nós temos que os inibidores do esqualeno epoxidase, o que eles vão fazer? Principalmente, aqui nós temos os dois grupos que eu falei para vocês, que são as alilaminas e as benzilaminas, que temos a terbinafrina como representante dessas alilaminas e a butenafina como das benzilaminas. Olha o que vai acontecer aqui, tá? No caso da natifamida, da butenafina, tá? Que eles vão apresentar um mecanismo similar, tá? Eles vão ter uma atuação similar da terminafina, aonde a gente observa que essa terminafina aqui, tá? Ela atua de uma função fungicida e também fungistática, ou seja, ela consegue não somente impedir o crescimento, como também ela atua matando
matando o fungo através de que maneira? Ele consegue matar através da inibição dessa enzima da epoxidase aqui. E aqui a gente tem os exemplos que a natifina e a butenafina, que elas têm estruturas, são alguns exemplos de alilaminas que têm a ação similar da terminafina aqui. Já os inibidores da catase alfa-desmetilase, que é o grupo dos azóis, aqui nós verificamos que eles conseguem atuar principalmente inibindo a enzima fúngica, que é a catase alfa-desmetilase, e com isso não ocorre a síntese do ergosterol. E não havendo a síntese do ergosterol e a produção desse ergosterol na parede celular do fungo, o que nós observamos? A membrana fúngica ela fica totalmente descompactada, sem a presença do ergosterol, que faz com que haja uma desestabilização, uma desorganização na membrana e na parede, onde o fungo acaba o quê? Morrendo pela ação e pela falta desse ergosterol, que é de suma importância. Então, não se esqueçam disso, que quando eu falar para vocês desses inibidores do ergosterol, vocês têm o do catase alfa-desmetilase e nós temos também os inibidores da esqualena epoxidase. Tanto um quanto o outro, tanto esse do esqualena epoxidase quanto da catase alfa-desmetilase, eles vão atuar inibindo a síntese do ergosterol, que é de necessidade para a constituição da parede celular do fungo aqui. E aqui a gente tem uns exemplos, como no caso do cetoconazol, do miconazol, do itraconazol, que a gente conversou em aula, do próprio fluconazol, que é o mais novo que a gente tem no mercado. Um outro grupo é o grupo onde está presente os polienos, que são os inibidores da estabilidade da membrana dos fungos. O principal mecanismo de atuação desses inibidores é que eles são são fármacos antifúngicos que atuam principalmente na produção e na síntese do ergosterol aqui, sendo que os principais representantes são a anfotericina B e a nistatina aqui. Não se esqueçam que a anfotericina B, o exemplo clássico é o caso da anfotericina B, que ela se liga diretamente ao ergosterol, inibindo a sua produção e a sua síntese, e com isso não há a sua presença na membrana, na parede celular, e consequentemente desestruturando, tá ok? Essa membrana celular, causando aqui uma descompensação, ou seja, uma alternância, uma alteração no fluxo, principalmente de certos íons, como no caso de cálcio, sódio e potássio, que estão presentes, tá, nas trocas iônicas que essa célula fúngica ocasiona. Então, voltando e relembrando, os inibidores de membrana, tá? Eles atuam onde? Eles atuam sobre a produção e síntese do ergosterol, aonde esse ergosterol vai se ligar à membrana, causando a membrana fúngica, a parede fúngica, não esqueçam disso, tá? Causando uma mudança no comportamento e uma alternância, ou seja, um aumento na carga e no fluxo de íons, tanto para fora quanto para dentro da célula fúngica, causando uma descompensação, levando à lise da célula fúngica. E nós temos os inibidores da parede celular, que aqui a gente tem como exemplo os equinocandinas, aonde esses equinocandinas, eles atuam principalmente, lembram da parte de morfologia fúngica, que nós temos certos tipos de estruturas glicoproteicas, que são as glucanos,
tá? Que são ligados a proteínas, aí a gente tem as glucosinolanas e outras mais, eles atuam na síntese da 1,3-beta-glicano e que essa estrutura, essa proteína, essa estrutura glicoproteica, ela consegue manter a estrutura da parede íntegra. Uma vez inibindo a síntese dessa estrutura glicoproteica, o que que acontece? Vai gerar um estresse osmótico, ou seja, vai haver uma descompensação de componentes tanto dentro quanto da fora da célula, que vai levar a uma grande pressão osmótica, provocando lise da célula e provocando a morte do fungo. E aqui a gente tem alguns exemplos, como o caso da caspofungina, da micafungina, tá? Que são os principais antifúngicos, que são inibidores da parede celular e que são os mais usuais hoje dentro de um serviço de farmácia hospitalar. Eles fazem parte do momento terapêutico de um hospital, principalmente de grande porte. Dentro dessa parte de antifúngicos, ficou alguma dúvida para vocês? Querem que eu repita alguma coisa que não ficou clara? Ou está tudo certo? Dentro da parte de antifúngicos, tá ok? O que é o que eu falo? É um spoiler que eu dou para vocês. Tentem, estudem e entendam os mecanismos de ação, porque isso que faz com que cada fármaco, no caso da anfotericina B, no caso do cetoconazol, no caso da terminafina, no caso da capsofungina, que são exemplos de determinados classes antifúngicas, eles consigam ter a sua ação farmacológica desenvolvida. Não se preocupem em estudar o que o cetoconazol vai causar, porque a gente sabe que o cetoconazol é um azol, mas tu tens que saber me dizer que esse azol, ele vai causar o quê? Ele vai causar uma inibição da esqualeno ou da 14-alfa desmetilase. É isso que vocês têm que saber diferenciar. É o mecanismo de ação geral dessa classe de antifúngico. Tá bom? Não se preocupem que eu não vou chegar com vocês e perguntar como é o processo de absorção, o efeito adverso que ele causa. Não. Vamos entender primeiro como ele age, o mecanismo de ação geral da sua classe farmacológica. Para logo depois, mais adiante, tá, o que a gente entender como esse cetoconazol ele vai agir e de que maneira vai ser a sua cinética. Tudo bem? Entendido aí? Sim, meu diretor. Ok, professor. Tá? Ok, professor. Entendido. Outra coisa, dentro dessa parte de fungo, ficou alguma dúvida de morfologia, fisiologia e da parte de antifúngico, ou está tudo de certinho? Professor, as dúvidas sempre vão surgir por conta de ser muito parecidas, mas a gente vai tirando no decorrer do tempo, né? Vai se dedicando cada vez mais, tirando as dúvidas, porque tem mecanismos que são bem parecidos, né? Mas aí tem que saber distinguir qual é qual, né? Mas isso só estudando mesmo, valendo, para poder pegar mesmo essa questão de mecanismo de ação desses antifúngicos aí. Mas no demais, tá tranquilo. É só mesmo se dedicar para poder definir legal, para poder explicar ao paciente algumas coisas na hora da informação. Tá, beleza. E professor? Oi, diga, Zilma. Pode E falar. essa sua aula é de grande valia, principalmente para quem está no balcão, no dia a dia das drogarias. Porque o que a gente mais pega em farmácia, em drogarias, são pessoas com problemas de fungos, não só na pele, como até na parte íntima. Principalmente essa aula que o senhor deu aí de fluconazol, terbinafina, cetaconazol, que às vezes a gente não sabe discernir para que serve cada um. E com essa aula aí, melhorou muito o nosso entendimento. Ah, que bom. Espero ter acrescentado bastante aí para vocês. Bem, vamos continuar nossa revisão aqui. Agora nós falaremos, tá ok?
da parte de morfologia viral, que a gente já vai entrar na parte aqui dos vírus, onde a gente vai falar não somente da morfologia viral, como também falaremos da parte dos antivirais. O que vocês têm que saber da parte de morfologia viral? Não se esqueçam que os vírus, além de serem agentes infecciosos, eles são agentes infecciosos que eles podem atuar tanto nos homens, quanto nos seres humanos, quanto em animais e plantas, causando diversos tipos de doenças, isso falando para o ser humano, que podem ser de características benignas ou até doenças graves. Exemplos desses nós temos desde uma simples gripe até doenças mais graves e mais agressivas, como no caso da AIDS e do câncer, que é o caso do HPV e de certos tipos de hepatites virais. Por conta disso, tá, eles, por serem agentes infecciosos, os vírus, eles são parasitas intracelulares, ou seja, eles podem atuar tanto dentro como fora da célula hospedeira. Tá? E diferenciando uma forma extracelular de vírus, uma forma atuando tanto fora quanto dentro da célula, nós observamos que quando a gente fala da forma extracelular, esses vírus apresentam características especiais que vão desde o tamanho à forma, e essas formas extracelulares são denominadas de virion ou partícula viral. É diferente da forma intracelular, que penetra na célula hospedeira e tem como principal função aqui, principal atuação aqui, tá? A replicação viral. Que outra coisa interessante falar para vocês, outro dado interessante. As principais estruturas observadas na constituição celular de um vírus são quais? Ácido nucleico, o DNA ou RNA, o capsídeo, ou também denominado de cápside, e a membrana lipoproteica, que também é denominada de envelope ou envoltório. Tá? Além disso, o processo de reprodução do vírus, ele se faz através do uso da sua maquinaria celular, ou seja, através dos seus mecanismos celulares, tal que é onde temos a presença do material genético dele, é que esse vírus ele consegue se reproduzir. E olhando nessa figura de dentro para fora, nós temos que na parte mais central temos o material genético, que é o DNA, envolto por uma membrana lipoproteica, que é o envelope ou envoltório, que é produzido, que é protegido pelo capsídeo, o qual é recoberto pela sua membrana, que é rica em glicoproteínas. Por conta disso, quando a gente fala do ácido nucleico, tá, do vírus, ele pode ser de duas naturezas, ou de DNA ou de RNA, aonde a gente observa a presença da informação genética, e essa informação genética do vírus, ele pode ser propagado de duas maneiras, ou através de uma fita simples, ou através de uma fita dupla. E aqui, o genoma viral, ele é diferente do genoma de outros micro-organismos. Por quê? Porque o genoma viral, ele se faz através de 4 tipos de genoma, que é diferenciado pela natureza das fitas, tanto de DNA quanto de RNA. Aqui temos fita dupla de DNA, fita simples de DNA, RNA de fita dupla, RNA de fita simples, tá ok? Que muitas das vezes é diferente ou próxima de um hospedeiro eucarionte, no caso dos animais e dos vegetais. Em relação a isso, nós observamos, e aqui eu quero que vocês prestem atenção, que isso daí é uma questão sempre que vem em prova, as diferenças, tá ok? Principalmente dos vírus de DNA para os vírus de RNA. Os vírus de DNA, eles conseguem fazer
através da sua maquinaria celular, os processos não somente de transcrição, replicação, como também de reparo. Tá? Exemplo desses, nós temos os herpes vírus, que são tipos de vírus de DNA, aonde eles apresentam um genoma extenso e apresentam também genes próprios, que são responsáveis não somente pela síntese de certos tipos de nucleotídeos, como também de enzimas, como no caso da polimerase, tá? Que são responsáveis pela sua forma linear ou circular aqui. Além disso, diferentemente dos vírus de RNA, esses vírus de RNA, eles apresentam no seu genoma, além de moléculas de RNA, eles partem também da metabolização de moléculas de DNA a partir da síntese de enzimas próprias, como no caso da RNA transcriptase e replicase. E por conta disso, nós observamos que esses vírus de RNA, eles apresentam tanto uma fita dupla ou fita simples, dando sentido e formas lineares ou circulares. Exemplo desses, nós temos a caso do genoma dos rotavírus, que é um genoma de RNA de fita dupla aqui, aonde esse tipo de vírus apresenta uma função de transcriptase, produz também síntese de proteínas e consegue, através dessa síntese de proteínas, replicar o genoma de RNA a partir da RNA polimerase, que é uma enzima que corta essa fita de RNA, essa fita aqui, tá, de DNA, perdão, tá, para fazer um encaixe em outras células e fazer com que haja a replicação desse vírus e a propagação desse material genético viral. E dentro desses vírus de RNA, nós temos que os RNAs de fita simples, eles são diferentes, tá? Eles são diferentes por quê? Porque eles apresentam uma polaridade positiva, ou seja, que eles são traduzidos diretamente pela atuação dos ribossomos, tá? E também temos vírus de RNA que apresentam uma polaridade contrária, ou seja, também denominada negativa, que além de fazer a transcrição complementar, eles também conseguem fazer a tradução e amplificação ainda maior desse material genético aqui. Essas são as duas principais diferenças desses vírus de RNA e tenham cuidado com isso. Eu posso ter um vírus de RNA com polaridade positiva e posso ter um vírus de RNA de polaridade contrária ou negativa, aonde esses de polaridade positiva, tá? Eles apresentam não somente uma tradução direta com o ribossomo, no caso dos positivos. Já os negativos, eles fazem, além da tradução, eles conseguem também fazer a transcrição aqui do material genético. E outro dado, os vírus de DNA, de RNA, perdão, diferentemente dos DNA, eles apresentam um genoma segmentado que faz com que esse vírus consiga se segmentar em vários pedaços, em várias partes aqui, aonde essa segmentação faça com que haja uma maior diversidade desse vírus, ou seja, esse vírus ele consegue fragmentar-se em vários pedaços, atuando e acometendo outras células, no caso da célula do hospedeiro, fazendo com que sua replicação aumente ainda mais. Ficou entendido essa parte para vocês da morfologia do vírus? Sim, professor. Da diferença dos vírus de DNA para o de RNA? Porque isso é uma pergunta certa que vai cair na prova. Então, eu quero que vocês me digam, não, professor, está tudo ok, deu para entender. Está ok, professor. Beleza. O capsídeo, o que é interessante vocês entenderem, o capsídeo, que o capsídeo ele pode gerar formas tanto icosaédricas e helicoidais, e o agrupamento, tá, da origem, tá, é formado esse capsídeo por grupamentos de proteínas virais que são denominadas de nucleocapsídeo, aonde a gente encontra o capsídeo viral, aonde está realmente o material genético, tá, que é os protômeros e os capsômeros aqui.
E esses compostos de capsômero nada mais são que são subunidades proteicas, aonde eles são formados principalmente ou por uma mesma proteína ou por unidades, subunidades diferentes de tipos de proteínas. E é no envelope viral que ele é formado principalmente por uma camada de lipídios com proteínas, ou seja, glicoproteínas, tá? Que fazem com que haja uma similaridade próxima à célula hospedeira, que faz com que haja uma melhor aderência e melhor fatores de virulência e de antigenicidade quando ocorre a interação do vírus com essa célula hospedeira. Ou seja, no envelope viral, onde ele é composto por essas estruturas glicoproteicas que são similares, principalmente a estrutura lipídica é similar à estrutura lipídica da célula hospedeira, no caso, por exemplo, da célula humana, tá? Essa presença desse lipídio nesse envelope fazem com que haja uma melhor aderência da célula do vírus à célula hospedeira. Além do mais, a presença de lipídios nos envelopes faz com que alguns tipos de vírus se tornem sensíveis à ação de certos tipos de solventes orgânicos, como no caso do éter, que são facilmente dissolvidos pela ação desses solventes orgânicos, não somente o éter, como o álcool 70, tá? E o vírus acaba perdendo a sua ação de infecção, sendo facilmente destruído aqui. Em relação às enzimas, as principais enzimas aqui são aquelas que fazem parte principalmente na repetição, na replicação do vírus, como no caso da transcriptase reversa, que é vista tanto em vírus de RNA fita simples ou fita dupla aqui. Como também a gente tem a presença da RNA polimerase, que é muito vista em vírus do tipo RNA dependente. E dentro da estrutura da partícula viral, nós temos, e aqui eu quero que vocês prestem atenção, nós temos que a simetria do capsídeo, que é dividida em 3 tipos, que é a icosaédrica, a helicoidal e de estrutura complexa, são os que vão dar essa diferenciação para a partícula viral. Não se esqueçam que virions icosaédricos, tá ok? Que apresentam um capsídeo de simetria icosaédrica aqui, tá? Só um minutinho, por favor. Eu vou precisar só pausar aqui, só um instantinho o meu áudio. Estou de volta, pessoal. Peço desculpa para vocês que era uma ligação importante que eu precisei atender, tá bom? Desculpe. Estão todo mundo me escutando? Sim, Sim, professor. professor. Ah, tá. Então, dentro dos virions, tá ok? Principalmente
dentro dos viriões icosaédricos, o que vocês têm que saber? Que o material nucleico ele sempre vai estar presente no centro, tá, da estrutura, ou seja, da estrutura viral. É diferente quando a gente fala, tá? É diferente quando a gente fala dos viriões helicoidais, que aqui o material nucleico ele se encontra mais ainda no interior dessa estrutura, aonde a gente vê que o núcleo capsídeo dessa estrutura aqui, que é uma estrutura filamentosa, ela está mais compacta, mais composta, mais robusta aqui. Exemplo desse é o caso do vírus da influenza, tá? Que a gente vê que o material genético ele está melhor protegido aqui. E no caso dos viriões de estrutura mais complexa, esse material nuclear, onde está o capsídeo, que é onde está o material nuclear do vírus aqui, ele está mais presente na cabeça poligonal aqui. Ou seja, ele é de maior aderência e melhor infectividade, tá, de virulência na hora em que o vírus, esse tipo de vírus aqui complexo, ele consiga, tá ok, consiga aderir-se a uma célula hospedeira. Então, tome cuidado com essas diferenças do tipo, tá, de viriões, que é o caso do icosaérico, do helicoidal e de estrutura mais complexa aqui. Tome cuidado com essas diferenças. E chegamos à parte dos antivirais. Na parte dos antivirais, não se esqueça que para um antiviral ele ter uma grande eficácia terapêutica, ele tem que o quê? Interromper a replicação do vírus sem afetar diretamente o metabolismo da célula hospedeira. Então, tome cuidado com isso, porque para um antiviral ele conseguir ter a sua eficácia farmacológica, ele tem que interromper só a função da replicação do vírus sem atuar sobre as células hospedeiras. Então, os principais alvos hoje conhecidos para replicação para a farmacologia antiviral são quais? Atuar no ciclo de replicação viral, na dissorção, ou seja, na entrada do vírus na célula hospedeira, durante o processo de penetração, na replicação dos componentes virais e na maturação e na montagem e na liberação desse vírus para que ele não acometa outras células hospedeiras. Então, são esses 5 itens, são esses 5 alvos. Então, grave bem isso, porque isso é pergunta de prova que eu possa fazer para vocês. Os principais alvos, tá, para a terapia antiviral. Como também como se comporta e como é o papel aqui, como é o papel de um antiviral ideal, como se comporta um antiviral ideal aqui. E dentro das classes aqui, as 3 principais classes que são as mais usadas hoje são quais? Os inibidores de transcriptase reversa, os inibidores de protease e os inibidores da síntese de DNA, que são divididos em antimetabólicos e inibidores da DNA polimerase. O primeiro deles, que são os inibidores de nucleosídeos da transcriptase reversa, eles atuam de que maneira? Eles conseguem inibir o DNA através da inibição da transcriptase reversa, tá? E com isso não ocorre a transcrição do RNA viral em molécula de DNA. Além disso, esses inibidores nucleosídeos da transcriptase reversa, eles podem atuar tanto como em bases purinídicas, tá? Purinínicas, no caso da adenosina e da guanidina, como também em bases pirimidínicas, no caso da timina e da citosina aqui. Já os inibidores não nucleosídicos da transcriptase reversa, eles atuam de forma diferente da primeira, porque eles conseguem se ligar rapidamente à transcriptase reversa, principalmente na região onde vai ocorrer a quebra dessa enzima, tá ok? Havendo a sua desnaturação de forma mais direta, mais seletiva aqui. É diferente dos primeiros, que eles inibem. Aqui, além deles se ligarem, eles acabam destruindo totalmente essa transcriptase reversa.
E nos inibidores de protease, esses inibidores de protease aqui, eles conseguem bloquear o local onde vai ocorrer a clivagem, principalmente dessa enzima, dessa poliproteína, perdão, que é a Galpol, aonde ocorre aqui. E inibindo essa poliproteína, não vai ocorrer o que? O amadurecimento, ou seja, não vai ocorrer com que a partícula viral, com que essa partícula viral consiga não somente amadurecer, como totalmente se replicar, fazendo com que haja a replicação e a infecção de novas células virais. Ou seja, ele consegue bloquear o local de encaixe aonde essa proteína, essa poliproteína vai fazer com que a replicação do vírus continue a atuar, fazendo com que haja o amadurecimento desse vírus e a sua infecção a novas células hospedeiras. E nós temos os inibidores da DNA polimerase, que eu dei como exemplo para vocês, o caso do aciclovir, tá? Que no caso do aciclovir, esses inibidores da DNA polimerase, esses inibidores da DNA polimerase, como é que eles ocorrem? O aciclovir atua diretamente sobre a DNA polimerase, havendo com que haja inibição da ação dessa DNA polimerase e com isso não haja tradução, ou seja, nem o processo de transcrição e tradução completado, e com isso a partícula viral não se una ao DNA da célula hospedeira para que o vírus acometa essa nova célula hospedeira aqui e continue a infecção. E é isso que a gente tinha que conversar na aula de hoje sobre a parte, de morfologia viral e de antivirais aqui. Ficou alguma dúvida aqui, pessoal, dentro dessa parte de morfologia viral e antivirais? Hein, pessoal? Tudo ok, professor. Tudo em ordem. Hein, Tiago, Doraci, Ju, Graciete, Adria, Tudo certo. Izzy, Jéssica, Tudo certo, Manuel, professor. Renata. Tá ok, então, pessoal. Essa foi a nossa revisão, mas deixa eu falar para vocês. Nas 2 próximas semanas, só relembrando para vocês, que as datas dos seminários foram transferidas para a data do dia 17 e 24, respectivamente. Tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram perguntar, depois, no encerramento dos seminários, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar, professor, vamos dar uma revisada novamente em tal assunto, que eu dou a revisada, não tem problema algum, a gente volta a falar, tá? Mas quando finalizar os seminários, tá bom, pessoal? Tudo bem, professor. Tá bom? Uma boa terça para vocês. Muito boa sorte na apresentação dos pré-projetos de vocês. Eu estou torcendo por cada um de vocês. Vai dar tudo certo. Obrigada, Tenham a calma. Obrigada. Tá, joia? Não se esqueçam de me enviar os grupos que apresentarão na próxima terça-feira, dia 17. Não esqueçam de me enviar até sexta-feira as apresentações de vocês, por favor, tá? Bom dia a todos. Ok, Uma boa bom dia, terça-feira, uma boa professor. semana para todos, Bom dia. tá?